Olá, amigos. 5 razões porque eu não guardo o sábado. Na verdade, essa é uma avaliação sobre o vídeo do pastor Elias Soares sobre essa questão. Nós vamos fazer aqui pequenas observações sobre esses 5 aspectos, esses 5 comentários que o pastor fez sobre esse tema. O pastor Elias Soares é um grande pastor da Igreja da Igreja Assembleia de Deus, muito conhecido no mundo assembleano, escritor de muitos livros e obras, um homem de fé, com uma família linda, trabalhadora na obra, pelo que a gente vê, mas tem um entendimento diferente do que nós vemos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos lá, vamos ver o que o pastor Elias fala sobre essas 5 razões porque ele não guarda o sábado. 5 razões pelas quais eu não guardo o sábado. Primeiro, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que Deus trabalhou no sábado. Sim, ele diz que em Gênesis 2, capítulo 2, Deus trabalhou no sábado. Então, vamos a Gênesis 2, verso 2, para que nós possamos ler o verso 2. Diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Isso, pronto. Então aqui a Bíblia diz que Deus, ele terminou a obra no 7º dia. Então vemos que Deus trabalhou 6 dias e no 7º. O que Deus fez no 7º dia? O que a Bíblia revela? Qual foi a obra? Porque os demais dias falam que Deus fez o sol, a lua, as estrelas, a fonte das águas, o homem, a mulher, os peixes. E no 7º dia, meus irmãos? Queridos, realmente Deus, ele terminou a sua obra no 7º dia. Sabe por quê? Porque não tinha condições de Deus terminar a obra no 7º dia se não fosse no 7º dia. Afinal de contas, ele tinha que esperar chegar a sexta-feira para chegar o sábado. Ele tinha que estender da sexta para o sábado. Eu quero dizer, Deus, ele não quis fazer o sábado na quinta, porque senão ele terminava a obra na quarta. Deus poderia fazer uma semana de 10 dias. E aí no 11º seria o sábado de Deus. Ou no 10º dia. Mas Deus criou, na verdade, uma obra imaterial, uma instituição. Assim como Deus criou o casamento lá no Éden, que é uma instituição invisível, mas visível pelos fatos, Deus criou uma instituição invisível, mas visível pelo tempo. Essa é a diferença. Então Deus realmente terminou a sua obra no sábado, no 7º dia, porque ele tinha que criar o 7º dia no sábado, no 7º dia. Por isso que Deus terminou a sua obra no 7º dia. Então ele descansou no 7º dia, criado justamente para descanso e adoração ao Criador. Vamos prosseguir? Segundo, Deus instituiu a guarda do sábado para o povo de Israel depois da saída do Egito. E aí, diz que Deus instituiu a guarda do sábado para o povo de Israel depois da saída do Egito. Irmãos, Deus instituiu o sábado no Éden. Isso é uma verdade que é insofismável. Ela é invencível, indestrutível. Toda vez que objetores falam sobre a questão do sábado, esquecem de Gênesis, que Deus santificou, ele abençoou e ele descansou no sábado. O primeiro descanso no Éden foi de Deus. Por quê? Porque Deus se cansa? Não, a Bíblia diz que Deus nem se cansa e nem se fatiga. Mas Deus precisava dar o exemplo para a humanidade, descansando, para que Adão entendesse, ele visse o significado do descanso. Então, o primeiro momento em que Deus descansou foi no sábado, dando o exemplo para Adão. Nós costumamos dar o seguinte exemplo. Quando Jesus ele se batizou, ele não precisava se batizar, porque ele não era pecador.
Ele se fez pecado por nós, mas ele não era pecador. Mas por que ele se batizou? Para dar o exemplo para nós. Por isso que eu e você nos batizamos, por imersão na água. O sábado é a mesma coisa. É uma instituição. Assim como no Éden foi criado o casamento, o sábado também foi dado no Éden. E aí muitos dizem, não, mas não há um mandamento. Deus ele não manda. Amigo, você precisa que Deus mande você estando no Éden ali, vendo ele, fazendo toda aquela obra, e ali ele abençoou, ele santificou aquele dia. Adão ali, num mundo maravilhosamente perfeito, precisava de uma ordem de Deus, se o próprio Deus deu o exemplo. A Bíblia diz que nós devemos imitar a Deus, imitar o Senhor Jesus Cristo. É uma honra imitá-lo. Por isso, é muito complexo falar que o povo começou a guardar o sábado somente lá em Israel. Isso é um ledo engano. No capítulo 5 de Êxodo, nós já vimos ali a instituição do sábado sendo relembrada. Depois, no capítulo 16, talvez isso um tema para outro estudo. Mas vamos seguir a terceira razão. Terceiro, o sábado era um sinal entre Deus e o povo hebreu, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículos 13 em diante, e de acordo com Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. E quarto lugar, o sábado... Diz aqui o terceiro lugar, é parecido com o segundo, é um sinal entre Deus e o povo hebreu. Com certeza é um sinal entre o povo hebreu e Deus. Porque foi o povo que resolveu se entregar a Deus no pacto feito ali desde Abraão. Durante toda a caminhada de Israel, o povo, sempre houve aqueles que eram fiéis ao caminhado de Deus. Abel, Sete e por aí vai. Abraão aceitou o chamado. O povo hebreu é uma descendência de Abraão. E Abraão, a Bíblia mostra que Abraão ele obedecia às leis do Senhor. Ele conhecia. Os 10 mandamentos são conhecidos desde o Éden. Lá no Sinai, foi dado especificamente para quê? Para que ficasse registrado para eles e para o mundo. Por que foi dado especificamente para eles? Porque naquela época era o povo da linhagem escolhida, ou que se entregou para Deus. Não há nada de especial o sábado. Ele foi dado no Éden, desde Adão, Eva, seus descendentes fiéis, e eles guardaram o sábado também. Vamos para a quinta razão? De acordo com Deuteronômio, capítulo 5, 12, versículos 13 em diante, e de acordo com Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, versículo 20. E quarto lugar, o sábado é um memorial, de acordo com Deuteronômio, capítulo 5, 12 até o versículo 15. E em quinto lugar... Então, aqui diz que o sábado é um memorial, segundo Deuteronômio, capítulo 12, verso 15. Irmãos, o sábado é realmente um memorial. Nesse ponto ele está certo. Mas o memorial de quê? Memorial da criação. Quando Deus instituiu o sábado, Ele está dizendo ali para toda a humanidade que Ele é o Criador de todas as coisas. Imagine você, o sábado, ser retirado dos 10 mandamentos, como se tem tentado ao longo de toda essa caminhada cristã. O que está acontecendo? Lá em Êxodo 20, vamos aqui em Êxodo 20, para a gente meditar um pouco nessa passagem. Êxodo 20 fala que... deixa só. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, teu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o motivo, o memorial. Deus está aqui no mandamento explicando o porquê. Ele diz, por isso é que Deus santificou e abençoou o dia 7º e descansou, porque Ele criou. Amigo, quando você tira o sábado do 4º mandamento
e você substitui por qualquer dia, por nenhum dia, ou por um dia específico, talvez domingo, você está dizendo que não precisa desse Criador, sabia? Você está fazendo esquecer o Criador. Porque esse mandamento, ele mostra quem é o Criador. Então nós corremos grande risco na vida quando nós apagamos esse mandamento. Por isso que Deus diz, lembra-te. Porque ele sabia que as pessoas iriam esquecer esse mandamento. Vamos lá, vamos ver se tem mais algo. Quinto lugar, nem Jesus nem os apóstolos ensinaram a guarda do sábado. Eita, essa aqui foi legal. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram a guarda do sábado. Algumas pessoas querem que Jesus ele apareça ali e diga claramente para as pessoas, gente, guardem o sábado porque o sábado está na lei de Deus e ele é imutável. Eu não vim mudar o sábado do quarto mandamento. Mas, meus amados, vamos pensar um pouco. A Bíblia Sagrada trata da questão do sábado semanal no Novo Testamento 60 vezes, para você ter uma ideia. E aquele contexto de guerra, de luta dos fariseus, dos sacerdotes, dos príncipes, dos doutores da lei, era uma perseguição a Cristo por causa do sábado muito grande. Não porque Jesus quebrasse o sábado, mas é porque na visão deles, Jesus estava quebrando. Jesus estava quebrando a tradição dos anciões, dos judeus da época. Porque Satanás colocou um peso tão grande sobre o sábado que realmente ficou difícil para qualquer pessoa guardar. E quando a gente trata desse assunto, a pessoa vê sobre esse assunto, ela imagina também que é muito pesado guardar o sábado. Você já experimentou guardar o sábado, conforme a Bíblia pede? Sabe, eu acho que o Espírito Santo ele tem falado com muitas pessoas sobre esse assunto. E você pode ser uma dessas pessoas que está sendo tocada. Eu não sei, o Espírito Santo sabe. Primeiro porque está na Bíblia Sagrada, um dos 10 mandamentos. Deus não iria brincar de arrancar um dos 10 mandamentos assim, gratuitamente, sem dar muitas explicações. Na verdade, Jesus e os apóstolos, eles não ensinaram a guarda do sábado, como o pastor Elias comentou. Eles viveram a guarda do sábado. Eles deram o exemplo. Eles guardaram o sábado. E Jesus ele veio guardar o sábado da forma que ele fez o sábado, porque ele é o Criador do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Portanto, o sábado é o dia do Senhor. E os apóstolos também guardavam o sábado. Lá em Lucas 23:56, fala que as mulheres guardaram o sábado segundo o mandamento. O apóstolo Paulo estava ali numa cidade pagã, salvo engano, Lídia, e lá ele foi para um lugar onde, perto do rio, onde podia orar. Ele poderia aproveitar, já que lá não tinha uma quantidade de judeus suficientes para erguer uma sinagoga ou estar na sinagoga. Ele poderia nem mencionar esse fato, simplesmente adorar em outro dia ou falar contra o dia de sábado. Mas isso não aconteceu. Inclusive, salvo engano, Lídia, a mulher, ela se batizou e toda a sua família conheceu a palavra de Deus. E ela teve a oportunidade de estar ali cultuando ao Senhor, orando ao Senhor no dia de sábado. Portanto, amigo, está aí um resumo breve dos comentários do amado pastor Elias Soares, um homem de fé, um amigo, um irmão em Cristo Jesus, que tem entendimento diferente. Nós respeitamos esse entendimento. Mas, pelo poder da palavra, graças ao Espírito Santo, temos ainda liberdade nesse mundo para trazer explicações sobre esse assunto tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão controverso que toca a humanidade. Que Deus abençoe você, tá bom? Um abraço, Maranata.